Boa noite, professor e caros colegas. Somos o grupo 6, formado por mim, Sóstenes, pela Rayane, pela Diva, Kátia, Wagner e Wendel. O nosso tema é segunda fase, estudo das atenuantes de pena. Vamos fazer um breve resumo e isso não vai esgotar o assunto, pessoal. Vamos iniciar? Atenuantes genéricas. São essas as circunstâncias que geram a redução da pena na segunda fase de fixação da reprimenda. Estão descritas no artigo 65 e 66 do Código Penal. Apesar do artigo 65 mencionar que as atenuantes sempre reduzem a pena, a verdade é que, se a pena base já havia sido fixada no mínimo legal, as atenuantes reconhecidas restarão prejudicadas, pois não poderão fazer com que a pena fique abaixo do mínimo previsto em abstrato, conforme a súmula 231 do STJ, que assevera: a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo. No artigo 65 do Código Penal, existe um rol de atenuantes cujas hipóteses de configuração estão expressamente delineadas no texto legal, enquanto no artigo 66 consta uma atenuante inominada, ou seja, que não tem nome, que faculta ao juiz a redução da pena sempre que entender presente circunstância relevante favorável ao acusado, anterior ou posterior ao crime, não elencada no rol do artigo 65. O artigo 65, inciso 1, pessoal, dispõe que, se o agente é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, isso é devido porque a pessoa menor de 21 anos ainda não tem sua personalidade plenamente formada, de modo que o senso de responsabilidade ainda não é total, justificando a previsão legal de abrandamento da pena, conforme o inciso 1 do artigo 65. A jurisprudência fixou entendimento no sentido que esta atenuante prepondera sobre todas as demais na segunda fase da pena. A minoridade relativa pode ser provada mediante a apresentação e ajuntada aos autos de cópia de documento, como certidão de nascimento, documento de identidade, que é o RG, carteira de habilitação e outros. De acordo com a súmula 74 do STJ, dispõe que, para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil. De acordo com o texto legal, senhores, o que se deve levar em conta é a menoridade de 21 anos na data em que a infração é cometida. Exemplo: se uma pessoa com 20 anos de idade atira em alguém, mas a vítima só morre quando o agente já completou 21 anos, aplica-se atenuante, pois vale aqui a regra do artigo 4º do Código Penal, que diz que se considera cometido o delito no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado seja posterior. A modificação trazida pelo Código Civil, no sentido de reduzir a maioridade civil de 21 anos para 18 anos, não alterou o dispositivo do Código Penal, pois não houve modificação expressa nesta legislação, que é especial em relação ao civil. Ou seja, lá reduziu de 21 anos o Código Civil para 18, e aqui não reduziu, continua ainda essa atenuante se o acusado for menor de 21 anos. No que diz respeito aos maiores de 70 anos, o que se leva em conta é a data da sentença da primeira instância, ou primeiro grau, né? Se o réu completar 70 anos quando o processo já estiver em fase de recurso, fase recursal, sua pena não será reduzida. Se, todavia, o réu tiver sido absolvido em primeira instância e a condenação for lançada em grau recursal, em decorrência de recurso da acusação, a atenuante será aplicada se na data do julgamento pelo tribunal o acusado já tiver completado 70 anos. Se o acusado tinha menos de 70 anos na data da sentença, mas esta foi declarada nula e por ocasião do novo julgamento já tinha completado tal idade, terá direito à minorante, a atenuante. O Estatuto do Idoso define como tal pessoas com 60 anos, como vocês sabem, ou mais.
Tal lei, entretanto, não modificou a atenuante genérica em estudo, que é o que a gente está tratando aqui, que especialmente faz referência aos maiores de 70 anos para ter direito ao benefício da atenuante da segunda fase para ser utilizada na dosimetria da pena. Olá, boa noite a todos e todas e todes. Eu vou dar continuidade ao trabalho, sucedendo o nosso colega Oliveira, nas tratativas do trabalho que tem como tema os atenuantes de pena. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desconhecimento de lei, que tem previsão legal no artigo 65, inciso 3. O desconhecimento de lei ou a alegação de desconhecer a lei, ela não isenta o agente da pena, conforme previsão legal no artigo 21 do Código Penal, mas ela pode atenuá-la. É evidente que o dispositivo em análise é praticamente impossível de ser aplicado em crimes como homicídio, roubo ou estupro, em que a licitude da conduta é evidente. Existe, entretanto, infrações penais de natureza complexa que podem levar o cidadão a não compreender adequadamente o seu alcance, de modo que tais casos o juiz poderá atenuar a sanção. A sinceridade nas palavras do acusado, que afirma desconhecer a lei, deve ser analisada com cautela pelo magistrado em cada caso concreto. No inciso 3, ele tem as tratativas do valor moral, né? Ter o agente cometido o crime por motivo relevante, valor social ou moral. O valor moral diz respeito aos sentimentos relevantes do próprio agente, avaliados de acordo com o conceito médio de dignidade do grupo social, no que diz respeito ao aspecto ético. O relevante valor social é reconhecido quando o agente comete o crime pensando agir em consonância com os anseios da coletividade. Obrigada. Então, dando continuidade ao nosso trabalho sobre as atenuantes genéricas, o artigo 65, inciso 3º, linha B do Código Penal, traz também como uma das circunstâncias que sempre atenua a pena ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Na primeira parte do dispositivo, o sujeito, após a consumação do delito, tenta evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Não se exige a eficácia, pois o texto legal diz que basta que o agente procure ou tente diminuir ou evitar as consequências da infração. É o caso, por exemplo, de alguém que, após agredir a vítima e lhe provocar lesões graves, a socorre levando ao hospital. Nesse caso, consumou o crime. Não se confunde com o instituto do arrependimento eficaz, em que o agente, após realizar os atos executórios do delito, arrepende-se e realiza nova ação, evitando a consumação do crime e, por tal razão, não responde pelo delito que pretendia inicialmente cometer. Já em relação à reparação do dano, que deve ser integral, é preciso fazer uma distinção com o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. Este último constitui causa de diminuição de pena, cuja consequência é a redução de 1 a 2/3 da pena, desde que o delito tenha sido cometido sem emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, e que a reparação tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia ou queixa. Assim, por exclusão, a atenuante em estudo só pode ser aplicada quando a reparação do dano ocorrer antes da sentença ou for referente a delito cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Sendo assim, por exclusão, a atenuante que a gente está estudando ela só pode ser aplicada quando a reparação do dano ocorrer antes da sentença e for referente a delito cometido com violência à pessoa ou grave ameaça e praticado sem violência contra a pessoa ou grave ameaça se a reparação ocorrer após o início da ação penal. Outra circunstância que atenua a pena está prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha C, que diz que quando o agente tiver cometido o crime sob a coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem da autoridade superior,
ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Trata-se aqui de coação resistível e, como o texto legal não faz restrição, abrange a de natureza física ou moral. No que diz respeito à coação irresistível, o coagido fica isento de pena, só respondendo pelo delito o coator, conforme preceitua o artigo 22 do Código Penal. No caso de ordem de superior hierárquico, o dispositivo diz respeito ao funcionário público que recebe ordem de seu superior. Neste caso, é necessário que a ordem emanada seja manifestamente ilegal e que o subordinado ainda assim cumpra. É o que ocorre, por exemplo, quando o delegado de polícia manda o investigador forjar provas. Em tal caso, ambos respondem pelo crime, porém, com uma diferença: o delegado terá sua pena aumentada nos termos do artigo 62, inciso 3º do Código Penal, enquanto o investigador terá a pena abrandada pelo dispositivo da atenuante em análise. Caso a ordem emanada não seja manifestamente ilegal, haverá isenção de pena por parte do subordinado, nos termos do artigo 22 do Código Penal. O fato de ter sido o delito cometido por quem se encontra sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima também gera atenuação da pena, havendo, entretanto, injusta agressão por parte da vítima. Contudo, se houver injusta agressão por parte da vítima, não existirá crime em face da legítima defesa. Os crimes de homicídio doloso e lesão dolosa, por sua vez, possuem causa de diminuição de pena, que é o privilégio. Os crimes de homicídio doloso e lesão dolosa, por sua vez, possuem causa de diminuição de pena, que também se caracteriza pela violenta emoção, prevista no artigo 121, parágrafo 1º e 129, parágrafo 4º. É a causa de privilégio. O privilégio, entretanto, diferencia-se da atenuante genérica, porque exige que o agente esteja sob domínio e não sob mera influência de violenta emoção, e porque a morte ou lesão devem ter sido praticadas logo após a injusta provocação, requisito que é dispensável no atenuante. Aqui eu trago um exemplo que pode servir para diferenciar as duas situações. Vamos supor o caso de um pai que logo após o assassinato do filho, ele, tomado pela fúria, sai em busca do assassino e atenta contra a vida do meliante. Ele será beneficiado pela circunstância do privilégio, pois ele atentou contra a vida do meliante sob o domínio de violenta emoção e logo após o fato. No mesmo exemplo, o assassino foge e reaparece meses depois, e o pai da vítima do crime, ao saber da localização do criminoso, por vingança, decide atentar contra a vida do meliante. Nesse caso, ele será beneficiado pela atenuante. Em suma, se os jurados entenderem presentes os requisitos do privilégio, é este apenas que deve ser aplicado. Se os jurados, todavia, acharem que falta algum de seus requisitos e por esse motivo votarem negativamente, poderá ser aplicada a atenuante genérica pelo juiz. Dando continuidade à apresentação sobre as atenuantes genéricas, são circunstâncias que sempre atenuam pena. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. De acordo com o texto legal, não basta que a confissão seja voluntária, devendo ela ser espontânea. A doutrina costuma salientar que a confissão qualificada, em que o réu assume a autoria do delito, mas alega ter agido acobertado por excludente de ilicitude não demonstrada pelo restante da prova, não atenua a pena. Para o reconhecimento da atenuante, é necessário ainda que o réu confesse a espécie de ato criminoso narrado na acusação. Assim, se ele confessa que estava com a droga descrita na denúncia, alegando, contudo, que fazia parte para o uso próprio, mas o restante da prova demonstra que sua intenção era o mesmo tráfico, o juiz, ao condená-lo por esse último crime, não poderá reconhecer a atenuante. Nesse sentido, existe a súmula 630 do STJ, que diz que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso próprio.
Existe entendimento de que se o réu confessa o delito perante o delegado, mas se torna réu em juízo, a confissão anterior atenua a pena somente se tiver sido utilizada pelo juiz como um dos argumentos a justificar a condenação. Em outubro de 2015, o STJ aprovou a súmula 545 com o seguinte teor: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. De acordo com o STJ, a atenuante deve ser aplicada se o juiz utilizou a confissão como fundamento para a condenação, pouco importando que tenha sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha ocorrido só na fase policial com posterior retratação em juízo. Ou seja, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador. Boa noite, me chamo Kátia e vou dar continuidade ao estudo das atenuantes de pena. Irei abordar sobre ter o agente cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não a provocou, conforme o artigo 65, inciso 3º, a linha E do Código Penal. Justifica-se o dispositivo porque, em tais situações, o sujeito costuma agir por impulso. É o que ocorre, por exemplo, quando a multidão começa a saquear bens de um determinado supermercado e um transeunte, ao ver o que está ocorrendo, o que está se passando, resolve também subtrair esses objetos. E dentre essas situações, finalizamos aqui as atenuantes genéricas e iniciaremos com a explicação sobre as atenuantes inominadas, segundo o artigo 65 também do Código Penal. No artigo 65, o termo do artigo 65 do Código Penal, o juiz pode atenuar a pena em razão de qualquer outra circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. É o que ocorre, por exemplo, quando o juiz entende ser o caso de reduzir a pena de pessoa que, por exemplo, tendo cometido crime de porte de droga para uso próprio, passou a ministrar cursos em escolas ressaltando os malefícios do vício. Nesse exemplo, a circunstância é posterior ao crime. Então, por sua vez, já se reconheceu a atenuante nominada em questão em crimes de furto, com a justificativa de que o réu é pessoa muito pobre, circunstância anterior. Deixarei para o próximo colega abordar o restante do tema. Obrigada. Olá, professor. Olá, colegas. Prosseguindo com o tema proposto, vamos abordar um pouquinho a respeito do concurso dos agravantes e atenuantes, com base no artigo 67 do Código Penal. O artigo ele especifica que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, considerando-se como tais as que resultam nos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, assim, o legislador ele já especificou que as circunstâncias preponderantes são de caráter subjetivo. Por sua vez, a jurisprudência ela acrescenta a minoridade relativa também como uma circunstância. Então, no caso concreto, o magistrado ele deve dar valor às circunstâncias preponderantes, quer sejam agravantes ou atenuantes. Levando a um caso concreto, por exemplo, na segunda fase de fixação, o magistrado ele deve preponderar a agravante de reincidência com a atenuante da confissão ficta. Confissão espontânea. Do mesmo modo, ele pode sobrepor a atenuante do relevante valor moral a agravante do crime praticado contra o enfermo, né? Ou ainda também compensar, por exemplo, a atenuante do valor
relevante valor social com agravante de reincidência. Então, tem também uma discussão se é possível a compensação do agravante da reincidência com a confissão, com a atenuante da confissão espontânea. De acordo com o texto legal, a reincidência é uma circunstância preponderante, enquanto a confissão não. Então, assim, deveria prevalecer a exasperação. Esse é o entendimento pacífico já no STF, podendo ser julgado o HC 108.391/MG, HC 96.063-MS e vários outros. O STJ, ele, de forma pacífica, entende ser possível a compensação. Em julgamento de recurso repetitivo, por exemplo, no tema 585, o STJ aprovou a tese que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência. E por que essa confissão, que é uma circunstância preponderante, apesar de não constar no rol do artigo 67, seria possível? Porque essa confissão ela traz ao processo uma série de benefícios à prestação da prestação jurisdicional, como, por exemplo, a celeridade, a economia e a eficácia da própria prestação, porque assim vai se deixar de praticar atos que seriam necessários caso não houvesse essa confissão espontânea, né? Então, a única ressalva é que o STJ tem no sentido de não ser possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência quando houver a multireincidência, né? Nesse caso, eu posso citar aqui o agravo interno no recurso especial 1.661.261/SP, julgado pelo STJ. O STJ também entende que é possível a compensação integral entre a confissão e a reincidência específica, podendo ser citado o HC 365.963/SP. Quanto à possibilidade de compensação da confissão com o gênero da reincidência, há de se destacar que ela vai valer tanto para a reincidência genérica quanto específica, ressalvado, é claro, o caso da multireincidência. Isso daí foi o que entendeu o STJ no julgamento do HC 424.983/SP, um entendimento que também é citado no agravo regimental em recurso especial 1.721.888/MS. Quanto à atenuante, por exemplo, da menoridade, tem entendimento defendendo ser ela preponderante sobre qualquer agravante. O professor Nucci, ele entende que não seria correta essa posição, que não seria concebível tornar essa atenuante superior a qualquer outra circunstância legal. E no entendimento dele, por exemplo, seria possível compensar a minoridade com a reincidência e não sobrepor. É claro que um fator preponderante ele não vai poder prevalecer se existem vários em sentido oposto, né? Podendo ser citado um exemplo de uma pessoa maior de 70 anos que comete um crime contra o próprio filho, empregando fogo com traição, motivo torpe e ainda reincidente, né? Então não há de se cogitar que um atenuante poderia ter mais valor do que cinco agravantes, né? Tem algumas agravantes e circunstâncias, agravantes e atenuantes, específicas, que estão previstas em legislação penal especial, podendo ser citado a lei dos crimes ambientais, a lei 9.605 de 98, que nos artigos 14 e 15 estabelece respectivamente as atenuantes e as agravantes.
Da mesma forma, a Lei 6.001 de 73, que também estabelece que, no caso de uma infração cometida por um indígena, a pena ela deverá ser atenuada, né? Ainda o artigo 67, ele tem a finalidade de esclarecer que o juiz, ao reconhecer, no caso de uma agravante e uma atenuante genérica, ele não vai só simplesmente compensar uma pela outra, ou seja, anulando. Por quê? A análise ela deve ser feita caso a caso, de forma fundamentada. O juiz ele deve fundamentar a sua decisão. É claro que existe um parâmetro simples ou genérico, de, por exemplo, uma agravante simples anula uma atenuante simples, elas vão se anular. Ou uma agravante preponderante e uma atenuante simples, a agravante ela anula a atenuante. A agravante simples e uma atenuante preponderante, a atenuante vai anular a agravante. Ou uma agravante preponderante vai ser e uma atenuante preponderante, elas vão se anular. Ou duas agravantes simples e uma atenuante preponderante, elas vão se anular. É claro que não existe uma regra 100% definida, porque cabe ao juiz, no caso concreto, fundamentar a decisão, até mesmo por causa da necessidade de todas as decisões serem fundamentadas, conforme nós vimos anteriormente no semestre passado. Esse foi o tema, espero que tenhamos conseguido explicar de uma forma que todos possam compreender. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.